ô Carlos, já deixa de ser povão. Porque... Por quê? Porque o cara vai ter que pôr grana. Eu tô pensando na realidade do Brasil, tá, Carlos? O cara vai ter que pôr grana pro fiel torcedor, virar por exemplo, virar sócio do Corinthians. Tudo bem, pra gente, talvez, R$250, R$300, seja pouco hoje. Mas para muitos, né, na realidade do povo brasileiro, eu não sei. Então, o cara teria que ter pelo menos aí uns R$300 já para ser sócio do fiel torcedor, sócio do clube, e mais o que ele vai comprar de ação ainda. Então, ele vai ter que pôr uma graninha aí, né? Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. A Safiel. Antes, Carlos, de perguntar o que é a Safiel, eu quero saber quem são os idealizadores. Quem é o Carlos Teixeira que, né, fala comigo agora, né? Quem são, né, as pessoas que estão contigo nessa? Por quê? Né? A gente sabe que o Corinthians é uma loucura e eu sou desconfiado por natureza. E aí, se tratando de Corinthians, a nossa confiança, cada dia que passa nas pessoas, vai diminuindo cada vez mais, Carlos. Você deve saber por quê. E eu acho que é um dos motivos, né, por vocês também estarem nesse projeto. Então, antes de saber quem é a Safiel, quem são os idealizadores, né, da Safiel? Porque isso é muito importante, precisa saber quem está por trás disso, ô Carlos. Não, legal, Samir. Vamos explicar, começar explicando isso, tá? Bom, hoje a gente já tem um grupo de mais ou menos 25 pessoas trabalhando, mas nós consideramos aqui e aparecemos como idealizadores eu, o Eduardo Sallucci, Maurício Chamati e o Lucas Brasil, né? Eu e o Sallucci temos aparecido mais nas entrevistas. O Maurício acabou de casar, ele está em lua de mel, e o Lucas está com uma vida super agitada, a empresa dele, enfim, requer muita atenção, então ele não tem atuado e aparecido em entrevistas, né? Mas falando de mim, Samir, eu sou o Carlos Teixeira, tenho 54 anos, né? Antes de mais nada, sou corintiano. Sou casado há 32 anos, sou pai de 2 filhos, de 2 corintianos, do Jonas e do Lucas. A minha profissão, Samir, eu sou formado em eletrônica com especialização em telecomunicações. Fundei a minha empresa com apenas 19 anos, Samir. Fiquei à frente dela por 30. A empresa cresceu muito, teve muito sucesso. E quando eu cheguei ali próximo dos 50 anos, me bateu uma crise de meia-idade. E eu resolvi que eu não ia passar os próximos 30 anos fazendo as mesmas coisas que eu fiz nos últimos 30, né? Então nós, Samir, somos 4 corintianos, sem nenhum vínculo com o clube, sem nenhuma pretensão política, e que elaboramos esse projeto, que carinhosamente batizamos de Safiel, porque é uma SAF diferente de todas as outras, é uma SAF cuja propriedade é do torcedor, né? E também não temos nenhum interesse econômico no projeto, tá, Samir? Isso é muito importante deixar claro, tá? Nós estamos doando esse projeto para o Corinthians e para todos os corintianos. E, obviamente, construindo ele também
ouvindo muitos corintianos e ouvindo muitas pessoas do Parque São Jorge. Eu acho que Safiel já é um projeto da comunidade corintiana. SAF, Samir, qual é o grande problema para nós? E isso nos motivou demais a criarmos o projeto Safiel, tá? De um lado, a gente viu o modelo associativo no Corinthians chegando a um final de era, né? Então, nós acreditávamos que ia acontecer uma disrupção no Parque São Jorge mais cedo ou mais tarde, tá, Samir? Como a gente viu acontecer em outros clubes no Brasil. Isso, basicamente, por conta da dívida e por conta da falta de alinhamento político que o Corinthians tem, né? Quer dizer, para você montar qualquer projeto de recuperação, você precisa ter os vários grupos que disputam eleições unidos numa mesma causa. E isso no Corinthians, você sabe melhor que eu, que é praticamente impossível de se imaginar, tá? Qual era o problema para nós, Samir? É que essa disrupção levasse o Corinthians a fazer uma SAF de dono, né? Então, para nós, isso seria uma tragédia. Para nós que somos corintianos, Samir, uma SAF que é do John Textor, ou que é de um clube da Europa, ou que é de um fundo árabe, ou que seja de qualquer pessoa, de qualquer indivíduo. Isso seria uma tragédia para a história corintiana, para as nossas raízes, né, para a nossa fundação. Eu acho que os nossos fundadores se remexeriam no túmulo, né, se eles soubessem que o Corinthians foi vendido para um dono. Então aí, Samir, nós olhamos todo esse cenário e entendemos, olha, aqui tem uma possibilidade. Tem uma possibilidade de nós profissionalizarmos o Corinthians, da gente fazer essa modernização do clube associativo para um modelo de gestão 100% profissional, blindado de captura política, e incluir o torcedor como dono, né? Então essa foi todo o nosso racional de por que o associativo, por que não uma SAF de dono e por que sim uma SAF de torcedores. Como é que vai ser? O que pagar mais vai ter mais influência, o que pagar menos influência? Como é que vai ser essa questão, ô Carlos? A partir de uma ação, o corintiano mais humilde vai poder votar, tá? Se eu tenho 10 ações, Samir, ou se eu tenho 50 ações, isso influencia no meu poder de voto. Obviamente, porque senão todo mundo só compraria uma ação, né? Entretanto, Samir, o que é importante? A hora que a gente faz essa distribuição democrática, eu vou ter uma quantidade muito grande de corintianos com poucas ações, uma quantidade média de corintianos com um número médio de ações e uma quantidade muito pequena de corintianos com muitas ações. Então, o que vai acontecer é que eu tenho uma pulverização de controle grande, né? Você imagina, vamos dar um exemplo aqui simples para o torcedor entender. Vamos imaginar que eu tenho de um lado 100 mil corintianos com uma ação, no meio eu tenho 50 mil corintianos com 2 ações, eu tenho uma equivalência aqui de cabeça por ação, percebe? Sim. E depois aqui eu tenho, sei lá, 10 mil corintianos com 100 ações, né? Então, a hora que eu olho para a pulverização de votos, né, ainda que eu tenha indivíduos com mais ações do que os outros, eu tenho, vamos dizer assim, uma distribuição de poder por faixa de renda, se a gente puder colocar dessa forma, tá? Então, é a forma mais democrática que a gente encontrou de poder captar, porque a gente não conseguiria levantar um valor bilionário, Samir, vendendo ações só com preço popular, mas dá para deixar todos os corintianos votando a partir de R$200, que foi a nossa premissa, tá? De ter ações a preços populares. O torcedor, ele compra essa ação, o Corinthians valorizou em 5 anos, aí ele quer vender essa ação, mas vai ter que vender para outro corintiano. Como vai ter o controle disso, Carlos? Nós vamos vincular o fiel torcedor. E se o palmeirense se vincular o fiel torcedor também? Antes de vender, quem é que vai poder comprar uma ação com direito a voto na Safiel? Tá? Apenas corintianos. Como é que eu garanto que é um corintiano que está comprando a ação? Tá? Ele vai ter que ou ser sócio do Parque São Jorge para poder comprar a ação, ou ser um fiel torcedor com uma assinatura de longo prazo, tá, Amir?
Samir, ele vai ter que ter uma assinatura de longo prazo, ou seja, não é que ele entra, abre um sócio torcedor, compra ação e depois cancela o sócio torcedor. Não, ele vai ter que ter uma ação um sócio torcedor de longo prazo. Inclusive, depois de votar, depois de comprar, para poder votar, Samir, ele tem que estar adimplente também no fiel torcedor. Tudo bem? Então a Safiel, Carlos, já deixa de ser povão. Porque... Por quê? Porque o cara vai ter que pôr grana. Eu tô pensando na realidade do Brasil, tá, Carlos? O cara vai ter que pôr grana pro fiel torcedor, por exemplo, virar sócio do Corinthians. Tudo bem, pra gente, talvez, R$250, R$300, seja pouco hoje. Mas para muitos, né, na realidade do povo brasileiro, eu não sei. Então, o cara teria que ter pelo menos aí uns R$300 já para ser sócio do fiel torcedor, sócio do clube, e mais o que ele vai comprar de ação ainda. Então, ele vai ter que pôr uma graninha aí, né? Vamos lá. Nós vamos remodelar o fiel torcedor, tá, Samir? O projeto prevê uma remodelação total no fiel torcedor, com criação de categorias extremamente populares, não voltadas para ingresso, mas voltadas para engajamento com o clube. Aí você pode virar para mim e falar o seguinte: mas já que é baixo, o palmeirense pode comprar uma ação do Corinthians e fingir que ele é fiel torcedor? Cara, qual a vantagem que ele vai ter? Ele vai ter lá um voto bem disperso e vai se afiliar ao Corinthians, quer dizer, ele não vai ter poder nenhum de mudar nada. Aí, Samir, essas pessoas que querem entrar pela valorização, elas vão ter possibilidade de comprar um outro tipo de ação. Ele não vai precisar fazer um fiel torcedor. Se eu sou palmeirense, eu sou São Paulino, se eu não torço para ninguém e quero investir na Safiel, eu vou comprar uma ação que não dá direito a voto. Logo, eu não preciso provar que eu sou corintiano, tá? E qual é a vantagem de quem compra essa ação? Ele vai ter uma saída, ele vai ter uma possibilidade de liquidar a ação com mais rapidez e velocidade do que o corintiano. Como é que começaria a Safiel? Os votos, até chegar aqui em cima, que aí é onde mora o perigo, que o cara vai colocar dinheiro, mas se tiver os mesmos de sempre lá em cima, lascou. A Safiel, ela é uma empresa nova que é fundada, né? Então, uma empresa nova será aberta, né? Essa empresa, ela vai receber tudo que é propriedade do futebol, sai lá do CNPJ do Parque São Jorge e é aportado nessa empresa. Tudo bem? Certo. Então, o Parque São Jorge continua com a vida dele autônoma, nenhum torcedor vai votar no Parque São Jorge, nenhum torcedor vai ter controle do Parque São Jorge, não. Quem continua mandando no Parque São Jorge são os seus associados. Só que os associados não têm mais naquele clube as propriedades do futebol profissional. Elas foram migradas para uma outra empresa. Essa empresa futebolística, ela tem 2 sócios. O próprio Parque São Jorge, que entrou nessa empresa colocando as propriedades de futebol, tá? E do outro lado, uma outra empresa que agrupa milhares de torcedores. O torcedor, Samir, ele só está vinculado a essa empresa futebolística. Ele não está vinculado ao clube, tá? O clube continua lá autônomo. Quem manda na Safiel, Samir? A Safiel, ela nasce como uma grande empresa de capital aberto. Você tem aqui dentro dela alguns órgãos chaves, tá? O primeiro e o mais importante é o Conselho de Administração, o Conselho de Fiscalização, o Conselho Cultural e o Comitê de Governança. Antes de falar, Carlos, como é que o torcedor vai votar? É uma eleição, vai ter os nomes, né? Conselho de Administração, Cultural, enfim, vai ter campanha, como é que vai ser? Tudo vai ser eletrônico num app que o torcedor vai ter no seu celular. Quem vai poder concorrer a essas vagas? Eu tô falando, Carlos, porque é o seguinte, né, você já ia explicar o que é o Conselho Administrativo, e eu tô preocupado com outra coisa. Quem serão esses camaradas? É aí que mora o perigo sempre. Conselho de Administração, que é o órgão mais importante,
ele vai ser formado por 10 cadeiras. Tá? 5 cadeiras são do que a gente chama de conselheiro independente. Tá? O que é um conselheiro independente, Samir? Ele é um conselheiro profissional de mercado que não pode ter vínculo com nenhuma das partes, com nenhum dos sócios. Ou seja, ele não pode ser ninguém do Parque São Jorge e ele não pode ser ninguém dos torcedores. Eles precisam passar por um critério de qualificação estatutário, qualificação técnica e ética super rigoroso. Os outros 5, esses sim, Samir, eles são representantes de um lado dos torcedores e do outro do Parque São Jorge. Tá? Ah, pode ser qualquer pessoa? Não pode ser qualquer pessoa. Tem que passar também pelos mesmos critérios de qualificação técnica e ética para poder seguir para a Assembleia. Cultural, Samir, é um conselho também eleito pelo torcedor e pelo Parque São Jorge, cuja missão é cuidar do nosso patrimônio imaterial, né, que hoje, no meio de tantas, vamos dizer, confusões ali no dia a dia do clube, é pagar dívida, é resolver crise e tal, muitas coisas acabam escapando, né? Muitas oportunidades. Hoje eu estava conversando com um ex-jogador, por exemplo, muito magoado com a falta de carinho do Corinthians com a própria história, né? Boa. Aí eu tenho o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele é um órgão autônomo, ele tem autonomia para fiscalizar todos os atos da gestão, né? Ele não responde para o Conselho, ele responde só para a Assembleia de Sócios, né? E ele vai fiscalizar contratos, práticas de gestão, fornecedores, enfim, fiscal, né? Aí a gente tem o Comitê de Governança, Samir, que é esse que faz a checagem, né? De que se o candidato, se o postulante a um cargo, quer seja de independente ou quer seja de vinculado à torcida, atende os critérios exigidos pelo Estatuto, né? Então, são nesses órgãos que o torcedor vota e essas são as missões desses órgãos. Eu não vejo como evitar que Augustinho Carrara, Augusto Melo, por exemplo, esteja envolvido nisso. Por quê? Porque não vai poder dar poder a ex-presidentes, por exemplo? Quem compra ação não pode exercer cargo com mandato executivo. Ninguém. Não é o Augusto, não é o Antônio, o Pedro, o José. A regra vale para todo mundo, tá? Sim. Quem tem ação não exerce cargo com mandato executivo. Ponto. Nem no conselho, nem na gestão. É proibido, estatutariamente, tá? Então isso vale para todo mundo. Não é pessoalizar no Augusto ou em qualquer ex-presidente do Corinthians. Isso vale para todo mundo. Mas eles vão ser, mas sócios eles não têm como evitar, eles vão ser. Tudo bem, qual o problema? Se ele vai votar lá, junto com milhões de corintianos também. Sim, sim. O que ele vai conseguir fazer? Sozinho? Nada? Essa é uma SAF impessoal, sabe? Ninguém individualmente vai conseguir fazer nada. O que vai valer aqui sempre, o que vai imperar sempre é a decisão coletiva de todos os corintianos. Sim, assim, no conselho, pulando um pouco de votação e sócio, poder a voto e sócio, pulando para o nosso conselho administrativo, não seria impossível. É difícil, mas não seria impossível, né, Veja, cara? Qualquer pessoa que tiver ações, pode ser qualquer ex-presidente, que passar pelos critérios técnicos, tá? Eu não sei se todos passariam, tá, Samir? Porque, pelo que eu vi aqui de currículo dos últimos ex-presidentes, me parece que eles não passariam nos critérios, né? Porque aí você tem que ter formação na área que você vai, formação acadêmica, pós-graduação, experiência em empresas com porte X ou Y. Então, assim, não é fácil, tá, Samir, você se candidatar para esses postos aqui.